Não temos todos um único Pai. Não somos todos criados por um único Deus. Por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa detestável foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, casando-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isto, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança patrimonial. Acaso Deus não os fez um, com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Ele. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham cuidado, não sejam infiéis. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta palavra. Agradeço ao Senhor por este dia e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, que esta palavra seja viva e seja eficaz em nossas vidas, nos conduzindo a viver uma vida dedicada e com fidelidade ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que ela traga consciência real de como devemos viver e como este viver deve agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco na Tua presença os nossos irmãos que estão debilitados mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor os livre de todo mal. Oro ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Deus os abençoe. Nós estamos diante de um texto que vai falar sobre casamento misto e falar sobre divórcio no contexto do texto. Então, o que estava acontecendo aqui? Os textos de Malaquias, cada história relatada dentro do livro é uma questão de perguntas e respostas. E o profeta vai fazer as perguntas para eles. Olha, nós não temos um único Pai, um único Deus. Nós não fomos criados por este mesmo Deus. Então, por que vocês quebraram a aliança? Lá em Esdras, quando há a volta do povo para a Babilônia, quando Esdras chega lá, encontra o povo miscigenado, misturado com outros povos que adoravam outros deuses. E este sempre foi o problema da população de Israel, do povo de Deus, porque eles miscigenavam, enfraqueciam a sua fé e começavam a cultuar outros deuses, no qual passavam a desagradar a Deus, porque Deus requer culto apenas a Ele. E aí, aqui já, eles tinham feito um compromisso com Esdras de fazer essa mudança. E aí eles fazem, mas passa algum tempo, eles começam a fazer a mesma coisa. Começam a se casar com pessoas estrangeiras que não seguiam o mesmo Deus que eles, que não tinham a mesma cultura que eles, e estava tanto enfraquecendo a nação, como trazendo pecado para a sociedade, para aquele meio que eles viviam, porque eles estavam cometendo idolatria e desonrando o nome do Senhor. Mediante a isto, o profeta fala com eles: olha, Deus é contra isso. Deus não é a favor disso. E às vezes vocês trazem
ofertas ao Senhor, achando que vocês serão aceitos, e vocês não serão aceitos por causa da vossa infidelidade. Passa um pouco, o profeta fala com eles assim: vocês trazem ofertas ao templo, em relação ao homem que ele está falando aqui, tá? O homem sexo masculino. Vocês trazem ofertas aos templos, choram para que Deus responda os clamores de vocês, mas vocês não são respondidos. E aí vocês começam a questionar o porquê disso está acontecendo. Por que nós não estamos sendo respondidos? E aí ele fala, olha, sabe por que vocês não estão sendo respondidos? Porque o Senhor é testemunha contra a violência que vocês estão cometendo contra a mulher da vossa mocidade. Quem era a mulher da mocidade? Era a mulher com quem eles casaram e fizeram um voto de casamento, e depois que passaram um tempo, esta mulher envelhece, ele também envelhece, eles estavam largando as mulheres da sua mocidade, que já estavam também num padrão mais envelhecido, para se casar com mulheres mais novas. Para se casar com outras mais novas que poderiam dar a eles o que eles queriam. E aí o Senhor fala assim, olha, vocês estão cometendo violência contra essas mulheres e eu não sou a favor disso. E é por isso que eu não estou recebendo as vossas ofertas, porque vocês estão sendo infiéis. Infiéis. Isso é o que estava acontecendo lá. E trazendo uma aplicação, nós estamos aqui com fé e prática, né, sobre esse assunto para nós. Isso acontece no decorrer da humanidade, isso acontece cotidianamente, corriqueiramente, e o Senhor não aprova isso. O Senhor pode até perdoar esse pecado, mas Ele jamais vai aprovar isso. E aquele qual Ele perdoa, há consequências por isso. Principalmente sobre a questão do divórcio. Em relação a esta questão de casamento visto aqui, para nós é muito importante você, jovem, levar isso em consideração, porque você às vezes crê em Deus, e às vezes está tendo um relacionamento com alguém que não crê em Deus. A princípio parece que está tudo bem, mas depois lá na frente vai começar a ter algumas implicações. Vocês não vão viver a mesma vida social, a criação dos filhos será dividida e muitas outras coisas podem acontecer. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que faz parte de uma cultura, uma outra pessoa de outra cultura, elas se unem, vai ter sempre problemas. Será mais difícil, o julgo será mais difícil. Então, meus irmãos, o que o Senhor quer ensinar para nós aqui é que nós não podemos cometer injustiça conjugal por meio da ação aqui de deixar a mulher, no qual você chegou até ali na sua velhice com ela, né? E depois larga ela para casar com uma mais nova, sem motivo, simplesmente por causa da sua vaidade. Para Deus isso é uma violência, isso é uma infidelidade. E também a questão de você ser sábio na hora da sua escolha para namorar, principalmente para o jovem. Escolha alguém que está no seu padrão social, escolha alguém que está no seu padrão financeiro, escolha alguém que está no seu padrão de ideologia e de fé também, porque as coisas vão acontecer melhor, vão desenvolver melhor. Então esse é o que Deus quer passar para nós como fé e prática para hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e guiado pelo Senhor Jesus Cristo. Um abraço fraterno para todos vocês, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Não só hoje, mas para todo sempre. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.